louvai o nome do Senhor. Todo ser que respira, louvai o nome do Senhor. Nós queremos nessa final de tarde, início de noite, convidarmos a todos os nossos vizinhos que queiram adorar, que queiram glorificar, que queiram magnificar o nome do nosso Deus. Nós nos reunimos aqui como família de Deus, para cultuarmos o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E nós queremos dar o nosso boa tarde a cada vizinho, a cada família que está nos ouvindo. Que a palavra de Deus possa entrar na sua vida, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, que a palavra de Deus possa ser o remédio que você precisa neste dia. Oh meu Deus, oh meu Pai, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Eu convido a igreja a ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, Senhor. Oh meu Deus, porque Tu és tudo para nós, Senhor. Deus, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Senhor. Oh, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Libertador, Tu és o nosso Pai. Obrigada, meu Pai, obrigada, porque, Senhor, Tu assumiu a nossa paternidade. Nós somos Teus filhos desde o dia que decidimos, Te escolhemos como nosso Salvador. Esse culto é para Ti, Senhor. Recebe esse culto nesta noite, Senhor. Recebe, Senhor, que tudo que formos fazer aqui, as orações, louvores, palavras, passem por esse teto e cheguem no Teu santo trono de glória, Senhor. E Tu se agrade. Doce meio Espírito Santo de Deus, doce meio Espírito Santo de Deus, nós Te amamos, porque Tu habita em nós, Espírito Santo. Tu estás aqui dentro de nós. Espírito Santo, venha nos ensinar a cultuar o nosso Deus, venha nos ensinar. Nós queremos aprender, nós queremos que Tu faça brotar em nossos lábios as palavras de adoração, porque nós queremos louvar a esse Deus maravilhoso nesta noite. Oh Senhor, como igreja, como família, nós queremos Te adorar, nós queremos ser os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, não apenas de vãs palavras, de repetições, mas do fluir do nosso espírito para Ti, Senhor. Recebe, meu Pai, recebe esse louvor, recebe essa adoração, recebe aquilo que vamos oferecer a Ti no altar das nossas vidas. O altar está aqui, a oferta está sendo preparada. Oh Senhor, vai descer o fogo, Senhor.
está presente aqui, Senhor. O Senhor está nesse lugar, Senhor. Já sentimos a tua presença aqui, Senhor. Já sentimos o teu cheiro aqui, Senhor. Já sentimos o teu andar aqui no nosso meio, Senhor. Passeia, passeia, passeia entre nós e vai nos tocando, Senhor. Queremos ser tocados por ti, Senhor. Te damos graças, te damos honra, te damos glória e declaramos o nosso amor por ti. Te amamos, Pai. Te amamos, Pai. Te amamos, Senhor e Salvador. Te amamos. Te amamos, Espírito Santo de Deus. Te amamos. Aleluia. Glória seja dada a ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Lá em Salmos capítulo 76. Salmos capítulo 76. A majestade e o poder de Deus. A majestade e o poder de Deus. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de presa. Os que são ousados de coração foram despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de forças achou as suas mãos. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és terrível. E quem substituirá a tua vista de ti irares? Quem? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, e o restante da cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor deles. Aquele que é tremendo, ele ceifará. O espírito dos príncipes é tremendo para com os reis da terra. Tragam presentes. Tragam presentes essa noite para esse Deus tremendo, para esse Deus temível. Até na cólera dele ele é glorificado. Glória a Deus. Até na cólera dele ele é glorificado. E ele nos convida, ele nos dá a oportunidade de trazermos presentes para ele esta noite. O que você tem para oferecer o teu Deus? Não é a gente pedindo presente a ele, mas é a gente entregando presentes ao nosso Deus. Ele quer ver qual é o presente que você vai dar a ele. Ele quer ver das tuas mãos hoje, aqui neste lugar humilde, nessa igreja simples, mas ele quer ver qual é o presente que você vai dar a ele. Ele está numa expectativa. O que vai ser? Qual vai ser o meu presente? Dai o meu irmão, pela irmã, qual vai ser o presente que ele tem para mim? O que ele preparou para mim? E ele vai receber das tuas mãos com um sorriso. Ele vai receber com uma sensação de gratidão, de agrado.
pode ofertar nesta noite. Entrega para Ele e Ele vai cuidar muito bem do teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, pastor, mestre.
sacrifício sou. Tu provês do Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, enche-me, enche-me,
milagre da cura, precisam do milagre, de que não haja separação, precisa de um milagre de um emprego, de uma porta de emprego. Oh meu Deus, eu sei que tu agiu enquanto nós como igreja louvávamos aqui. Glória. Nós sentimos poder teu fluindo, o vento do Espírito Santo levando esse louvor, levando essa adoração. Aqueles que precisam estavam com seus ouvidos inclinados, até mesmo indagando: será que tem algo de Deus para minha vida? Será que eu mereço algo de Deus? Eu quero te dizer, Deus te ama. Não importa o que você vive agora, não importa, mas Ele te ama. E Ele está doido para te abraçar, para te receber como filho. Eu sei que muitos milagres, neste momento, enquanto a igreja adorava, Deus está realizando. Irmãos, fiquem ligados, irmãos, Deus está agindo. Deus está agindo, e não é só nesse condomínio, mas o vento do Espírito Santo está fluindo. O vento está levando o poder de Deus, poder de Deus. Oh Senhor, continua conosco. Continua conosco. Obrigada pela oportunidade de, como igreja, como família, te adorarmos neste lugar. Muito obrigada por transformar este lugar aqui, essa casa, esse terraço, num lugar de adoração. Muito obrigada. Eu te dou graças, Senhor, te dou graças, ó Pai. Obrigada, continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, igreja. Essa noite, o Senhor nos surpreendeu. Ele vive nos surpreendendo, né? Mas foi surpresa mesmo, porque nós não esperávamos a visita ilustre de 3 irmãos aqui, hoje no nosso culto. Nosso coração quase saiu pela boca quando eu vi apóstolo André. Irmãos, tem a igreja, tem o seu ministério, é longe, largou tudo para estar aqui, junto com a gente, junto com essa igreja tão pequenininha. Mas a gente sente o amor, viu, apóstolo? Sente o amor e o cuidado. E nesse momento eu não sei o que meu marido está planejando, né? Porque mudou tudo. O nosso culto, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então nós tínhamos uma sequência. Mas com o presente que Deus mandou essa noite, eu não sei como é que vai ficar, né? Então eu vou passar. Então eu queria convidar o apóstolo André para que ele viesse aqui na frente, dizer que ele está sendo muito, muito, muito bem recebido. E eu vou pedir para que ele apresente os irmãos que vieram com ele. Se quiser dar a palavra para os irmãos falarem, deixarem uma palavra de bênção para a igreja, fique à vontade, apóstolo. As visitas, né, vieram com você, né, para este culto, então fique à vontade. A palavra está com ele, a palavra está com ele. Deus muda protocolo. Eu queria assim dar um abraço em agradecimento pela sua presença aqui. Muito obrigada, muito obrigada. E nós vamos agora nos alimentar muito. Amém, queridos. Graça e paz. Bom, deixa eu aqui. Pastor Érica, o esboço da próxima mensagem está aqui. Pois é. Irmãos, é uma alegria estar aqui. A gente se falou recentemente por telefone e eu já tinha intenção de vir aqui hoje. Não falei nada com eles para tentar fazer uma surpresa que fosse realmente agradável, né? Já tinha no meu coração esse desejo de estar aqui há mais tempo. Eu sei que já tem algumas semanas, né? Meses, né? Meses? Meses. Desde o dia 23 de outubro. De outubro? Eita, que já está acontecendo. Minha filha casou no dia 16, no outro final de semana a gente já começou. Então eu demorei em vir, né? Era para ter vindo antes e vamos vir mais vezes, vai ser sempre assim, tá? Não vou avisar não. Glória a Deus, amém. Chegar aqui no portão e falar, tô chegando, né? Abre aí. Ah, tá, deixa eu apresentar aqui o meu cunhado Álvaro, diácono lá do Ministério da Apacentado de Nova Iguaçu, e a
Lúcia, Vera Lúcia, minha irmã, que está aqui, vieram junto comigo para me guardar no caminho, entendeu? É um prazer estar aqui, irmãos. Eu quero compartilhar então uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Amém? Se você puder abrir sua Bíblia aí, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 24, que já começa falando sobre a ressurreição de Jesus, na narrativa de Lucas, o médico amado, né? No versículo 1 ao 12, ele fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas eu quero ler com vocês, a partir do versículo 13, que fala sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Amém? Eita. Então eu vou ler do versículo 13 em diante. É uma passagem que eu aprendo muito. Somente Lucas, dos 4 evangelistas, ele relata isso aqui com detalhes. Marcos também vai falar, mas Lucas ele traz alguns detalhes. É por isso que eu escolhi essa leitura aqui. O verso 13: eis que no mesmo dia, ou seja, no dia da ressurreição, iam 2 deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles, preste atenção nesses detalhes, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, como se não soubesse, né? Quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém. Eu fiz questão de ler a passagem toda.
É algo assim, é uma narrativa de Lucas com riqueza de detalhes. E eu amo essa passagem porque eu aprendo muito com ela. Algumas lições a gente pode tirar dessa passagem aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta e só quero me prender a esse detalhe para não passar muito do tempo aqui. A pergunta é: na mente ou no coração? Onde temos guardado o que Deus tem nos ministrado a respeito de Jesus? Na mente ou no coração? Uma certa vez, há muitos anos, eu ainda tenho esse livro, Crentes que Precisam de Salvação, é o tema desse livro. E ele, dentre outras coisas, diz assim que muita gente há de perder a salvação no grande dia, pastor Edson, por 40 centímetros. 40 centímetros vai ser o suficiente para muita gente perder a salvação. 40 centímetros é a distância média do cérebro até o coração. 40 centímetros. Porque não adianta nada guardar tudo aqui se o coração não queimar mais. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do centro das nossas emoções. Eu sei que a neurociência vai explicar que na verdade é o cérebro que controla tudo, mas o coração, que é o músculo principal do corpo, né? O coração que bombeia o sangue, que manda o oxigênio para manter o corpo todo vivo, ele é o símbolo do amor, do afeto, dos sentimentos em geral. E o próprio sábio Salomão, por exemplo, em Provérbios, ele diz algumas vezes, não uma só: filho meu, dá-me o teu coração. O profeta Ezequiel, ele fala que Deus haveria de visitar o seu povo, né? E retirar um coração de pedra e dar a eles um coração de carne, para que voltasse a sentir o que eles não sentiam mais. Quando Dalila armou ciladas para descobrir o segredo de Sansão, para fazer ele perder a sua força e ser morto pelos filisteus, ela tentou uma vez, ele mentiu para ela o seu segredo. Ela tentou a segunda vez seduzi-lo, ele mentiu a segunda vez, e aí ela disse uma frase muito forte. Ela olha para Sansão e diz: você me ama? E ele diz: claro que eu te amo. E ela diz assim: como podes dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Então quem ama entrega o coração. Quando alguém está apaixonado, quando um casal está apaixonado, seja novo, seja casado há muito tempo, a paixão faz o coração queimar toda vez que vê a pessoa, toda vez que ouve a voz da pessoa. É interessante a gente olhar para esses dois discípulos. Eles não eram dos 12, mas eram discípulos. Um deles, a Bíblia fala o nome, que é Cleopas. O outro é o companheiro dele. Para alguns, a sua esposa, mas Lucas fala companheiro. Então vamos seguir o raciocínio, que eram dois rapazes. É interessante a gente observar, por exemplo, que o que aconteceu aqui no relato que nós lemos foi no dia da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ele sai do túmulo, ele não vai direto para a casa onde estavam os 11. Antes de ir para os 11, Jesus aparece para esses dois que não eram dos 11. Eu fiquei, meu Deus, será que assim, por questão de amizade, por questão de discipulado, por questão de honra, por questão de companheirismo, aqueles homens que andaram com Jesus, os 11, que agora Judas Iscariote já tinha dado cabo da própria vida, mas os 11 que estavam lá, é os que andaram com Jesus o tempo todo, os que aprenderam com ele, os que eram discípulos de fato. Mas Jesus não prioriza aparecer para eles. Antes de aparecer para eles, quando ele sai do jardim do sepulcro, ele aparece para dois, um deles completamente desconhecido nosso, o outro a gente só sabe o nome, mas dá para perceber que ele era conhecido dos discípulos, mas não era dos 12, e Jesus prioriza eles. Por quê? Talvez a única resposta seja que os 11, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber direito o que queria agora acontecer com a morte do mestre, eles estavam juntos, eles estavam unidos, eles estavam em Jerusalém, eles não arredaram o pé.
mesmo sem saber direito o que fazer, embora Jesus, né, tenha dado para eles toda a instrução, eles estavam ainda esperando que algo acontecesse, mas eles com dúvida, medo, apreensão, estavam lá em Jerusalém. Jerusalém é o símbolo do lugar sagrado, vamos dizer assim, né? É o lugar onde o templo estava, é o lugar da adoração, é o símbolo do estar na presença de Deus. Então, queridos, mesmo como discípulos, às vezes temos dúvidas também. Mesmo como discípulos, no meu caso há 34 anos no Evangelho, ou o Evangelho em mim há 34 anos, porque não fui eu que encontrei Jesus que me encontrou, porque o perdido era eu, não era ele. Há 34 anos, às vezes a gente sente dúvida, a gente tem medo, a gente fica apreensivo, mas a gente tem que ficar em Jerusalém, tem que manter a posição, tem que ficar lá, ou melhor, ficar aqui, na presença de Deus, né? Aconteça o que acontecer. Eu não sei o que Deus reservou para segunda-feira, hoje é domingo, eu não sei como vai ser o meu dia amanhã, mas eu estou aqui. Tem muita coisa que eu não entendo, tem muita coisa que eu, na minha limitação, eu gostaria que fosse diferente, mas eu estou aqui, esperando Ele dar o sinal. Então Jesus, Ele sabia que os 11 estavam em dúvidas e apreensivos, mas eles estavam lá. Ele se preocupa com quem? Com 2 que estavam saindo de Jerusalém. Sair de Jerusalém é um perigo, irmãos. Se afastar de Jerusalém significa se afastar da presença do rei, da cidade do grande rei. Sair de Jerusalém é ficar à mercê dos salteadores do caminho. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas mesmo, lá no capítulo 10, da parábola do bom samaritano, ele fala que um homem, ele sai de Jerusalém e vai para Jericó, e no meio do caminho ele é pego por salteadores que roubam tudo que ele tem e que o espancam até a morte, ou quase morte. Eles só pararam de bater porque achavam que ele estava morto. Mas olha as palavras de Jesus. Ele vai falar uma parábola dizendo: o homem saiu de Jerusalém e ia para Jericó. Sair de Jerusalém é perigoso. Sair de Jerusalém é desistir. Sair de Jerusalém é se afastar da direção, do centro da vontade de Deus, do lugar onde Deus nos guarda, nos preserva, do lugar onde o Espírito Santo nos envolve. Quantas pessoas têm se afastado de Jerusalém, da Jerusalém espiritual, do lugar onde Deus está, e aí tem se levado por qualquer coisa. Então Jesus, ele não vai aos 11 primeiro, ele vai àqueles 2 porque eles estavam saindo de Jerusalém, e aí ele fica no meio deles, ele se aproxima deles, e os 2 estão conversando sobre Jesus, mas a Bíblia fala que os olhos deles estavam tão como que fechados espiritualmente, que eles não conseguiram entender que quem se aproximou era o próprio Jesus. Eles estavam falando de Jesus, na presença de Jesus, mas não enxergavam mais Jesus. Isso é um dos sinais dos que se afastam de Jerusalém, entende? Tem muita gente falando de Jesus, mas não anda mais com Ele. Tem muita gente repetindo a história de Jesus, mas não tem mais nenhum relacionamento com Ele. Sabe, irmãos, na mente ou no coração? Não adianta ter Jesus na mente se o nosso coração estiver vazio dele. E olha como eles tinham Jesus na mente. Eles estavam conversando sobre Jesus. Então Jesus chega e fala: sobre o que vocês estão falando? E eles falam: Senhor, você é algum peregrino? Você é um forasteiro em Jerusalém? Você não sabe das coisas que estão acontecendo? Ele falou: é mesmo? Quais? De que vocês estão falando? De Jesus, o Nazareno, aquele que a gente acreditava que era um profeta de Deus, porque a gente via e ouvia de sinais, de maravilhas e milagres que ele falava, que ele fazia, que ele operava, e a gente estava aqui esperando que ele realmente fosse o restaurador de Israel, mas acontece que ele falou que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E até agora a gente não viu nada.
eles estão falando com o ressurreto, sem perceber que ele está ali, que é ele. Eles estão adormecidos, irmãos. Eles estão frios, mas a mente está funcionando. O coração congelou, mas a mente está funcionando. E eles começam a falar os fatos. Mas o que ele fez? Eu fico imaginando, porque eram 12 quilômetros, tá? 60 estados, eram 12 quilômetros. É uma caminhada boa, irmãos. É quase, sei lá, 3, 4 horas de caminhada. E eles estão ali conversando, andando, conversando. E Jesus deve ter feito algumas outras perguntas que Lucas não sente necessidade de aprofundar. Do tipo, mas o que, por exemplo, que ele fez? Ele ressuscitou gente morta, trouxe a vida. Ele abriu vista aos cegos. É mesmo? É. Mas o que mais que ele fez, que vocês ficaram sabendo? Ele devolveu a menina de 12 anos que tinha morrido, a Jairo, chefe da sinagoga. Ele restaurou a saúde do servo do centurião. Ele fez cada coisa, é mesmo. E o que ele ensinou? E ali aquela conversa, eles tinham tudo na mente. Estava tudo ali, não tinha apagado não, pastor Alex. A mente estava funcionando. Mas olha que coisa louca. Eles sabiam, porque o próprio Jesus havia dito, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Irmãos, se isso que lemos aqui, se esse encontro deles no caminho de Emaús tivesse acontecido no quarto dia, eu ia entender essa dúvida deles. Se tivesse acontecido no quinto dia, eu ia entender essa dúvida, tipo assim, passou o terceiro dia e a gente não viu nada acontecer, mas ainda era o terceiro dia, o tempo era aquele, o dia era aquele. Jonathan, eles estavam no dia certo, no local certo, conversando com a pessoa certa, mas para eles é como se já tivesse passado. Eles estavam vivendo o tempo da manifestação do milagre, do cumprimento da promessa. Era o dia certo, mas eles estavam achando que já era tarde demais. Olha como o coração deles realmente estava congelado. Olha como a alma deles realmente já estava petrificada. Embora na mente eles conseguiam relatar qualquer coisa, responder qualquer pergunta sobre o Messias, para o próprio Messias, sem saber que era o Messias. O que estava acontecendo com eles? Estavam se afastando de Jerusalém. E aí Jesus fala para eles em um determinado momento: vocês são loucos, honestos, loucos e tardios de coração para acreditar em tudo que os profetas vos disseram. Em outras palavras, Jesus estava falando: onde que está o coração de vocês? Quer dizer que vocês guardaram tudo que ele falou, o Messias que vocês estão dizendo, mas não trouxeram nada para o coração? Tardios de coração para crer. Como é que isso aconteceu com vocês? Aí Jesus abre as Escrituras. Não é que ele abriu a Bíblia, não, eles nem tinham a Bíblia reunida ainda. Ele abre o entendimento deles. Aleluia. Aí quando ele abre o entendimento, é como se tudo que tivesse retido na mente, ao abrir, escorresse para o coração. Ele abriu as Escrituras, ele abriu o entendimento daqueles homens e começou a falar sobre si mesmo, desde Moisés, desde a lei até os profetas, porque assim é a Taná, né? A Bíblia dos judeus, né? O nosso Antigo Testamento, a lei, os escritos e os profetas. E ele vem falando de Moisés, ou seja, dos livros da lei, tudo que era simbólico a respeito dele, o cordeiro do sacrifício, os utensílios do tabernáculo. Depois ele vem falando sobre cada profeta a respeito de si mesmo. E à medida que ele ia abrindo as Escrituras, ele ia abrindo o entendimento deles, e aquilo ia escorrendo para o coração, e aquilo começou a criar vida dentro deles.
Na mente ou no coração? É preferível que alguém tenha 2 ou 3 versículos no coração do que a Bíblia inteira decorada na mente. Quantos estudiosos que decoram a Bíblia para rebatê-la? Quantas pessoas que estudam a Bíblia Sagrada, não como um livro sagrado, como um livro qualquer, para poder ridicularizar a nossa fé. Eu tenho um livro lá em casa de um arqueólogo, historiador chamado Werner Keller. Desculpa a minha pronúncia. Já ouviram falar? E a Bíblia tinha razão? Poxa! Ele começou a pesquisar nos locais em que a Bíblia indicava acontecimentos assim do tipo destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver se isso existiu, vamos ver se tem vestígios lá de destruição, de saraiva, de enxofre. Vamos verificar isso arqueologicamente, vamos provar que a Bíblia é um conto de fadas. E aí cada vez que ele com a sua equipe iam pesquisar os fatos, verificava que a Bíblia tinha razão. Aleluia. E acabou se convertendo, porque alguém que tinha a Bíblia na mente, quando foi pesquisar, começou a entrar no coração dele. Mais vale um coração convertido do que uma mente enriquecida de conhecimento, porque o conhecimento sem o entendimento não gera sabedoria. Conhecimento qualquer pessoa pode ter. Um ateu pode se debruçar sobre a Bíblia e estudar ela toda como um livro qualquer, só para pegar aparentes contradições e querer nos ridicularizar. Ele vai ter conhecimento do que está escrito, mas sem o Espírito Santo ele não entende o que está escrito. E sem esse entendimento ele não vai ter a sabedoria que só Deus dá para converter o coração do homem. E aquele Jesus foi falando com eles. E aí quando chega perto da casa dele, na aldeia de Emaús, Jesus queria entrar, mas ele finge que vai passar direto. Ele finge que vai adiante. E eles o constrangeram. Eu gosto dessa palavra. E Lucas não diz assim, eles convidaram Jesus para entrar. Mais do que isso, eles constrangeram Jesus. Foi tão bom ter caminhado com Jesus e ouvido tudo que ele estava falando ao longo daquela caminhada. Foi algo tão impactante, tão revelador, tão transformador. Foi algo tão profundo. Foi revelações das Escrituras que eles nunca tinham entendido. Foi algo tão maravilhoso que quando Jesus finge que vai passar, eles o constrangem, não o convidam só. Se o senhor quiser, entra com a gente. Não, eles o constrangem. Falam, não, constranger, nesse caso eu entendo que eles não aceitaram outra alternativa, a não ser que ele entrasse. Não. O senhor tem que entrar. Não, por favor, eu faço questão. Não, se o senhor não entrar, a gente também não entra. Se o senhor não entrar, não tem refeição na casa. Se o senhor não entrar, ninguém ora. Se o senhor não entrar, ninguém come pão. Se o senhor não entrar, ninguém dorme. Não, o senhor tem que entrar. Não, mas eu não, senhor, o senhor tem que entrar. Você imagina se todo culto, eu tenho falado muito isso com a igreja esses dias, se todos os nossos cultos nós constrangermos Jesus a entrar na casa. Eles falam, Senhor, se eu não sentir a tua presença, não vai ter nem música. Se o Senhor não estiver aqui para receber o nosso louvor, vamos cantar para quem? Se o Senhor não estiver aqui para dar vida à minha pregação, para que eu vou ficar enchendo o ouvido das pessoas? O Senhor tem que entrar na casa. Se o Senhor não entrar, ninguém dá graças. Se o Senhor não entrar, ninguém parte o pão. Se o Senhor não entrar, não faz sentido. E sabe qual é a principal casa que ele tem que entrar? Nosso coração. Glória a Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a minha estrutura, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, Senhor. O nosso coração é a casa que Ele tem que entrar. Se essa palavra
Jesus pega o pão, ele parte o pão. Uma vez eu vi algo de um amigo meu, eu falei, rapaz, faz todo sentido. Porque você sabe que quando Jesus depois aparece nos 11, ele mostra a marca dos cravos. Não é verdade? Inclusive isso é interessante, porque a primeira vez que ele aparece, Tomé não está. A segunda vez que ele aparece, ele vai direto a Tomé e fala, você quer tocar a marca da lança? Pode tocar, sou eu. Veja os cravos, sou eu mesmo. Então Jesus, uma outra coisa, então Jesus, quando ressuscita, ele não faz questão de levar o linho fino. Porque quando os discípulos têm a notícia e correm para o sepulcro para ver se realmente ele não está mais lá, João, que é mais novo, chega primeiro, mas não tem coragem de entrar. Pedro, que é o mais cansado, chega depois, mas ele entra. E quando ele entra, ele vê o lençol de linho fino que envolvia o seu corpo dobrado no canto. Então Jesus ressuscita, mas ele não leva o linho fino. Era caro, mas ele não leva. Jesus não espera as mulheres chegarem com as especiarias, perfumar o corpo para depois ele sai antes. Ele não faz questão das especiarias. Ele não leva o perfume, ele não leva o linho fino, mas ele leva a marca dos cravos. Ele leva o furo da lança. Porque se tem uma coisa que Jesus faz questão de levar consigo depois da ressurreição, são as marcas do amor que ele manifestou pela nossa vida. Aleluia. Então, é tolice nossa pensar que hoje ele está interessado no nosso dinheiro, que ele está interessado na nossa posição. Ele só nos amou. Ele só está interessado que a gente confesse o senhorio dele na nossa vida, porque é tudo por amor. E se não for por amor, se não queimar o coração, não adianta. Então, quando Jesus, meu amigo, disse assim, André, eu fico imaginando na casa, quando ele levanta as mãos, olha para cá rapidinho, quando ele levanta as mãos para partir o pão, eles veem a marca dos cravos, e aí eles observam que era ele, e ele desaparece, porque tudo que ele queria era que os olhos dele se abrissem de novo. Quando os olhos deles se abrem, porque lembra que no início da passagem diz que Jesus se aproxima deles, mas eles estão como que com os olhos fechados para não conhecê-lo. Mas dentro da casa, quando ele dá graças e parte o pão, Glória a Deus, os olhos deles se abrem. Aí Jesus vai embora. Por quê? Porque agora a missão dele já se cumpriu. Tudo que ele queria abrir os olhos daqueles homens. Aí quando um olha para o outro, fala assim, Cleopas, como que a gente não percebeu que era ele? Porque enquanto ele nos falava pelo caminho e nos abria as escrituras, não ardia em nós o nosso coração. Cara, o meu coração queimava. Ele falou, o meu também. Então agora com o coração queimando, ele já, sabe o que eles fazem? Vamos voltar para Jerusalém. Por que eles estão de lá? É para lá que eles têm que voltar. Eles voltaram agora. Aí ó, eles voltaram para Jerusalém. O que Jesus queria fazer com eles, Jesus fez. Abriu os olhos e abriu o entendimento, para que o que eles tinham apenas informação na mente, no cérebro, virasse revelação que queimasse o coração deles. O nosso coração precisa queimar por Jesus. O nosso coração precisa amar Jesus. O dia que eu pregar e o meu coração não queimar mais, não faz mais sentido. O dia que eu subir no altar para ministrar para os outros e aquilo não surtir mais efeito em mim, não faz mais sentido. O dia que eu estiver fazendo o meu ministério, cumprindo por obrigação e falando, não vejo o dia de eu me aposentar, não faz mais sentido. Eu sei que um dia eu vou aposentar, mas eu quero que demore. Eu não quero que venha rápido. Eu quero que demore mais uns 25 anos, pelo menos, tem que ter aí. Por quê? Porque eu preciso que o coração de mais alguém queime. Amém. Aleluia. Eu preciso incendiar o coração de mais alguém. Aleluia. E eles voltam para Jerusalém. Para onde que eles vão? Lembram?
Pode responder, se lembrar. Eles vão direto para casa onde os discípulos estão. E eles chegam lá e falam: nós vimos eles. Está aqui no finalzinho do texto que lemos. Nós vimos ele. Nós conversamos com ele. O que as mulheres falaram é verdade. Ele está vivo. Então aqueles dois que estavam indo embora voltam com o coração queimando. Aleluia. Irmãos, no meio de uma geração com o coração petrificado, no meio de uma geração que está brincando de atrair a ira de Deus, de novo, eu não acompanhei muito não, mas um pouco que eu fiquei sabendo, a gente viu de novo o Rio de Janeiro sediar desfiles que provocam a ira de Deus. E com certeza, irmãos, coisa pior não acontece, porque Deus olha e vê que o trigo ainda está aqui. Vai chegar uma hora que a separação do trigo e joio vai ser necessária. Mas enquanto isso, a igreja está aqui. Amém. Você está aqui. Nós sentimos o que por essas pessoas? Pena, misericórdia. E precisamos continuar falando desse Jesus que é vivo, para que o coração dele seja incendiado como o nosso está queimando. Então eu olho para essa passagem, e aqui eu quero terminar não antes da água, né? Eu olho para esses dois discípulos e vejo eu e você, que já somos discípulos, que estamos na caminhada, que estamos esperando alguma promessa acontecer, mas que não podemos perder a visão e a sensibilidade do nosso coração, de que tudo faz sentido quando o Espírito Santo ele ainda se move em nós. Aleluia. E que esse mover do Espírito Santo seja contínuo. E para aqueles que porventura estão ouvindo a nossa voz, seja nos louvores, na palavra, amém, ou na oração, saiba de uma coisa: Jesus ressuscitou de fato. E se assim como esses dois discípulos no caminho de Emaús, às vezes você duvida disso, eu te garanto que se você chamar essa noite, ele vem. Se você o desafiá-lo, ele vai até você. Mas ele não vai para te ferir, ele vai para te tocar. Eu quero orar com vocês nessa noite para que todos os nossos amigos aqui, moradores, e todos que têm notícia de que esse culto está acontecendo todo domingo, saibam de uma coisa: Jesus está aqui. Aleluia. E ele continua tocando em corações. Amém. Estais aqui, não é isso? Cantamos aqui agora há pouco. Estais aqui, transformando destinos, curando corações. Ele está aqui. Amém. Que o nosso coração continue queimando por ele. Amém. E que a gente nunca se afaste de Jerusalém. Que a gente nunca se afaste do centro, do local onde Deus nos plantou, ou do local que simboliza a presença dele, a quem devemos adorar e servir. Vamos orar? Amém. Depois eu retorno a palavra para o pastor Alex. Ele vai dar continuidade aqui de acordo com o Espírito Santo. Amém? Pai querido, eu quero nessa noite te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. E eu acredito, Senhor, que a pergunta que fizemos no início dessa palavra, na mente ou no coração, serviu para nós refletirmos e entendermos, Senhor, que vale mais um coração que queima do que apenas uma mente que guarda informações. Senhor, nós queremos que o Senhor mantenha o nosso entendimento aberto. Amém. Que a Tua palavra, que as Escrituras continuem fazendo sentido. Amém. E continuem sensibilizando, aquecendo, queimando o nosso coração. Eu quero te pedir por todos aqueles que estão ao nosso redor aqui essa noite, aos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, atrás, cada vizinho, cada amigo, Senhor, que a partir de hoje, quando eles receberem novamente o convite do pastor Alex, pastora Érica, ou de cada um dos irmãos aqui, que se reúne aqui todos os domingos à noite, que o coração deles queime. O Espírito Santo vai à frente do convite que está sendo feito, sensibiliza, toca, revela-se, mostra para eles o teu amor, e que eles possam compreender que nesse lugar, nessa
nasceu aqui. Tem um povo cujo coração é apaixonado por Jesus. E tem um Jesus cujo coração é apaixonado por esse povo. Senhor, que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação de vidas, que haja restauração de casamentos, que haja, Senhor, restauração de alianças, que haja, Senhor, transformação de propósitos. Oh, Espírito Santo de Deus, que o milagre novo aconteça a cada domingo nesse lugar. Que o milagre novo aconteça a cada reunião nesse lugar. Tu és o Jesus resgatador. Amém. Deixaste os 11 por enquanto para buscar 2. E se fosse um, o Senhor também iria. Senhor, resgata aquele que ainda está precisando de Ti, de uma resposta, de um mover, de um toque, de uma revelação de amor. Meu Deus, atinja cada coração. Nós entregamos eles em Tuas mãos. Glorificamos o Senhor pela Tua igreja nesse lugar. Que o Teu nome continue sendo adorado, sendo reverenciado e exaltado aqui. Fique à vontade, Senhor, e que a Tua vontade sempre prevaleça, e que a Tua obra seja feita, e que vidas sejam alcançadas para Ti, por Ti, é a glória do Teu nome.